Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e finalmente o presidente do Sport, Yuri Romão, ele falou, dentro dessa queda de produção do Sport, naquela polêmica do Anderson Moreira, naquela polêmica dos jogadores do Sport que foram publicamente criticar, inclusive parte da torcida que não poderia criticar, e meio a tudo isso, a gente até o momento, a gente não tinha ouvido o presidente do Sport, Yuri Romão, falar. Finalmente, o presidente do Sport, Yuri Romão, ele falou, cara, talvez se ele tivesse falado antes, tudo isso teria se amenizado, o Sport tivesse num momento, quando eu falo momento, é um momento de críticas, de pressão muito mais baixa, muito mais tranquila. Mas ele falou, e eu vou falar para vocês nesse vídeo o que é que o Yuri Romão falou, explicar para vocês a importância do Yuri Romão nesse momento do campeonato, onde faltam 10 rodadas para o campeonato acabar, se posicionar. E era importante que isso acontecesse e finalmente isso aconteceu. Só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o teu like, que aqui é conteúdo diário, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano e futebol nordestino. Você vê aqui no canal do Lula, então dá essa moral pra gente. Ó, hoje eu tô arrumado, hoje eu tô na beca. Dá essa moral pra gente que a gente tá próximo de bater a marca de 47 mil inscritos. E se você quiser comprar a camisa oficial do Sport, do Bahia, do Vitória, do Fortaleza, do Ceará, você pode comprar na Centauro, que é a maior e melhor loja de itens esportivos do Brasil. Lá você encontra as melhores cotações, lá você encontra as melhores promoções e o melhor de tudo, utilizando o cupom LUNA87, você tem 10% de desconto. Não perde tempo, link na descrição, você clica, escolhe tua roupa, coloca o cupom LUNA87 e já garante teus 10% na Centauro. Vamos lá, sem perder muito tempo, quero logo dar os créditos aqui, porque essa informação saiu no site Diário de Pernambuco, que é o Esportes Diário de Pernambuco, né? Uma matéria onde o Yuri Romão ele deu uma entrevista na Rádio Clube, que acaba sendo ali do mesmo grupo, né? E ela fala o seguinte, a matéria, já abre com esse texto, é hora de separar os homens das crianças, é hora de separar, até o fone aqui travou aqui, é hora de separar os homens das crianças, diz presidente do Sport, sobre a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Yuri Romão prega a união e mostra a confiança no acesso do Léo à Série A. Né? E fala o seguinte, a matéria. Faltando apenas 10 jogos para o final do Campeonato Brasileiro da Série B 2023, o Sport segue firme na luta para voltar à elite do futebol nacional. Nesse momento, é o terceiro colocado a 2 pontos do líder, que é o Vitória, né? Embora o futebol não tenha sido um dos mais vistosos, Yuri Romão salientou a importância dos 3 pontos conquistados fora de casa. Ele fala o seguinte, ó. Fizemos um belo jogo contra o Criciúma. Já não fizemos tão bem contra o ABC, mas tem que se levar em conta a forma como o ABC jogou, como se fosse uma decisão. Poderíamos ter jogado melhor? Poderíamos. Mas ganhamos o jogo e é isso que interessa. E é o que interessa até o fim do campeonato, no dia 25 de novembro. Cara, alguns pontos aqui, tem outras coisas que ele falou aqui, que eu vou falar para vocês, mas alguns pontos aqui. Tá certíssimo o Yuri Romão nesse ponto aqui, de falar, ó, não poderíamos ter jogado melhor? Poderíamos. Claro, ele não vai dizer publicamente que o time jogou ruim, jogou mal, né? Ele não pode falar isso, porque ele perde o elenco ali, né? Tá com os caras ali na mão. Mas ele falou que o Sport não jogou bem e poderia jogar melhor. Mas naquele momento com o ABC, óbvio, o que mais importava eram os 3 pontos. Eram os 3 pontos. A performance assusta, porque o Sport continua jogando muito mal fora de casa, né? Mas o que importava naquele momento era a vitória. Estava jogando com lanterna da Série B, então a obrigação era vencer, né? E eu também concordo que o Sport fez um bom jogo contra o Criciúma, mas acabou ali degringolando por conta da defesa. O Chico não jogou bem, o Renzo fez uma partida muito ruim, e para mim esses foram os fatores determinantes para o Sport não conseguir vencer o Criciúma, que nesse momento poderia estar ali, pelo menos na segunda colocação, empatado em pontos com o Vitória. Então seria já uma pontuação melhor do que o Sport está nesse momento, né? E ele falou outras coisas aqui, ó. Ele falou, ó, esse tem que ser a união entre os atletas, comissão técnica, imprensa e diretoria. Todo mundo imbuído no mesmo espírito de fazer com que o clube pernambucano volte à elite do futebol brasileiro. É nisso que a gente está unido. Não tem que estar xingando, procurando culpados de alguma forma
não é o momento. E outro ponto que ele foi perfeito aqui, tá? E eu acho que ele acaba dando indiretamente um recado para os jogadores do Sport e para o Anderson Moreira, tá? Para o Anderson Moreira também, porque se ele tá falando isso aqui só para quem criticou, né? Eu não vi ninguém tirando a torcida, alguns da torcida, mas eu não vi ninguém xingando da imprensa, ninguém ali arrumando problema, nada disso. Eu acho que se de fato o Anderson Moreira pudesse falar, tivesse falado naquele jogo contra o Criciúma, galera, ó, infelizmente fizemos uma partida muito boa, mas acabou que a gente foi prejudicado no final, um erro ali de marcação do Renzo, acabou gerando um pênalti, mas a equipe evoluiu. Eu acho que aquilo ali já teria sido suficiente para você não criar um atrito com a imprensa. Acabou criando um atrito com a imprensa. Depois, pelo que se entende, os jogadores, eles entenderam que estavam criticando o Anderson ali, e aí eles foram dar aquele discurso lá que para mim foi uma bobagem sem tamanho, aquela história lá dos jogadores do Sport, falar que torcedor que não quer criticar, que quer ir criticar não vai. Então, assim, foi um vacilo gigante, né? Então, o Yuri Romão, ele se posiciona num momento certo, tá? Num momento certo, que o momento da torcida com o Sport nunca foi ruim. Nunca foi ruim. Esse atrito foi criado por uma falta de comunicação, né? Aquela situação do Diego Souza, que acabava colocando ele num vídeo, e aí o cara não foi jogar, e logo em seguida teve aquele comentário pra mim, como eu falei já aqui, bizarro dos jogadores, falando da torcida, como se a torcida tivesse feito alguma coisa. Quer falar da imprensa? Dá pau na imprensa mesmo. Critica o jogador. Pode falar, pode reclamar, pode dar indireta, pode dar direta. Mas a torcida, irmão, a torcida não teve nada a ver com isso, né? Então o Yuri Romão, ele meio que coloca aqui panos quentes, né, nos problemas. E é isso que se espera de um líder de um clube do tamanho do Sport. Não pode passar tanto tempo sem falar, né? O Yuri Romão era um cara que falava muito, né? E se comunicava muito com todos os veículos de comunicação. Claro, à medida que vai passando, ele acaba se resguardando mais, falando de forma mais inteligente, para não gerar nenhum tipo de especulação. Mas ele precisa falar. Vez ou outra, ele precisa ir numa rádio, precisa ir numa TV, precisa ir no YouTube, né? Inclusive, ele já veio aqui 2 vezes esse ano, e a gente combinou, inclusive, de no final do ano, com o acesso do Sport, dando tudo certo, a gente fazer uma outra entrevista, quem sabe presencial, mas essa tem que ser a postura do Yuri Romão. E eu sempre falo aqui, tem hora de criticar, tem hora de elogiar. Nesse momento, com essa postura do Yuri Romão, eu bato palma, tá? É isso que tem que se fazer. Numa situação como essa de conflito, de atrito, você tem que aparecer e botar panos quentes. E ele tá certíssimo. Nos próximos 10 jogos do Sport, se ele ganhar 6 jogando mal, tá lindo, tá maravilhoso. Vai garantir o acesso pro Sport, né? Se ele jogar 5 jogos bem e empatar como empatou com o Criciúma, também não adianta de nada. O que importa agora realmente pro Sport, nessa reta final, é vencer. Vencer, pontuar, 3 pontos em cada jogo. Conseguir vencer agora, eu acho que são 2 jogos que dá para o Sport vencer, tanto com o Londrina quanto com o Avaí. Com o Avaí é mais difícil, com o Londrina só basta ter atenção e vontade que as coisas vão acontecer. Mas nesse quesito aqui, o Yuri Romão tá de parabéns. Eu vou deixar inclusive o link completo dessa conversa do Yuri Romão com o Diário do Pernambuco na descrição. Quero ver tua opinião, fala para mim o que você achou dessa conversa. E é claro, qualquer outra informação, volta e trago tudo na íntegra. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.